Olá, minha gente. Essa é a nossa 10ª aula de obrigações. Vamos falar hoje sobre transmissão de obrigações. Transmissão tomada aqui pela ótica da cessão de crédito, ou seja, a transmissão da obrigação por meio do seu polo ativo, do credor. Eu vou trocar a figura do credor. Mas é importante perceber que a transmissão da obrigação ela não envolve a extinção da obrigação. A obrigação é a mesma. Eu só vou mudar um dos polos, ou o polo ativo ou o polo passivo, por meio da transferência dessa titularidade, ou da titularidade do crédito ou do débito da obrigação. Ok, minha gente? Em linhas gerais é isso. Vamos ao nosso roteiro? Bom, obrigações transmissão. Apontamentos iniciais. A ideia de transmissão da obrigação está calcada no princípio da autonomia da vontade e é de grande valia nos dias atuais. Ela implica alterações nos polos das obrigações sem que isto implique a extinção do negócio jurídico. Só para vocês terem noção, gente, como é que isso pode facilitar a circulação de riqueza. Né? Um exemplo besta. Vamos pegar uma cessão de crédito. Uma cessão de crédito. Dá um exemplo aqui de uma cessão de crédito onerosa, tá? Para vocês entenderem como é que... Obviamente os valores não serão esses, né? Cessão de crédito, vamos pegar uma cessão de crédito onerosa, só para vocês verem que isso acontece no mundo real. Vamos lá. A construtora, ela ergueu um prédio e ela vendeu apartamentos desse prédio, tá? Ela está recebendo mensalmente os valores desses apartamentos, desse prédio. Ela ainda tem a receber, ao longo dos anos, 20 milhões. Fora aí os juros, a correção monetária, ela ainda tem a receber ao longo dos anos 20 milhões. Mas ela quer dinheiro para alavancar um novo negócio. Ela quer comprar mais um terreno e começar um novo prédio. Aí ela vem para o banco, e ela fala para o banco assim: banco, olha só, banco, eu estou aqui com uma carteira, eu estou aqui com diversos apartamentos construídos, entregues, eles servem de garantia, né, para o recebimento das prestações desse apartamento. E ao longo dos anos, esses valores eles vão me render algo em torno de 20 milhões. Mas eu preciso de dinheiro hoje. Vamos fazer assim? Se você me der 16 milhões, eu te cedo os 20. E, se você me der 16 milhões agora, eu te cedo os 20 milhões que você vai receber ao longo dos anos. Aí eu vou avisar para os compradores que o novo credor dessas parcelas será você, banco. Tá certo? Mas me dá 16 milhões agora em dinheiro vivo para eu poder fazer o que eu quiser, que eu te cedo esses 20 milhões ao longo dos anos. Ele vai inclusive com as garantias. Os próprios apartamentos serão a garantia de que você, banco, vai receber. E os bancos, eles topam, porque no final das contas o banco ele vive disso. O banco vive de girar dinheiro, né? E receber dinheiro, mais dinheiro ainda, ao girar esse dinheiro. Então, vejam que a obrigação é a mesma. Para o comprador do apartamento nada mudou, as cláusulas, o contrato é o mesmo, as cláusulas do contrato são as mesmas, os encargos do contrato são os mesmos. Só mudou que agora o credor não é mais construtor, o credor agora é banco. Só. Tá? Mas veja o benefício que isso trouxe para todo mundo. Né? Isso trouxe um benefício para a construtora, trouxe um benefício para o banco. Não mudou a vida do devedor, tá tudo bem. Beleza, gente? Então isso tem muita importância nos dias de hoje. Tá? Bom, o código, depois a gente vai estudar com mais calma a cessão de crédito e na próxima aula a assunção de dívida, que são as duas formas de transmissão de obrigações. Tá? Vamos lá. O código trata de duas espécies de transmissão de obrigações: a cessão de crédito e a assunção de dívida. Mas a doutrina
acrescenta a cessão de contrato. A cessão de contrato, gente, ela envolve um plexo, né? Ela envolve tanto a assunção de dívidas quanto cessão de créditos, né? E porque você transmite tudo que está dentro do contrato de uma vez só, tá? Mas a cessão de contrato, ela demanda aí uma anuência de todo mundo, né? Ela não acontece assim, a revelia das partes. As partes têm que querer isso, né? Bom, cessão de crédito. O direito romano demorou a conhecer a cessão de crédito, preso que estava ao dogma de que as obrigações seriam intuito personae. Com o subterfúgio da novação, os romanos na prática chegavam ao mesmo resultado. Novação, gente, é quando você cria uma nova obrigação para pôr fim à obrigação originária. Então assim, fala assim, olha, veja que aqui há uma diferença em relação à cessão de crédito, porque na cessão de crédito eu enfatizo que a obrigação é a mesma, eu só mudei o polo. Como Roma, no início, eles diziam que as obrigações eram personalíssimas, eles não aceitavam no início a mudança de um dos polos. Eles falavam assim, olha, você pode até dizer que essa obrigação está extinta e que nasceu uma nova obrigação no lugar dela. Tudo bem, era novação, tá? Que no final das contas tinha um resultado muito parecido com a cessão de crédito. Ainda existe inovação hoje? Existe. Muitas vezes as partes podem deliberar honestamente que uma obrigação terá fim para que no lugar dela nasça outra. Ok, beleza. Tá? Com outros sujeitos. E isso acabava gerando um efeito assemelhado ao de transmissão de obrigação. Tá? Assim, o creditor deveria conseguir que o debitor prometesse a outrem o pagamento da dívida. Na prática, o credor exercia a função de cedente, o beneficiário de cessionário e quem assumia o compromisso de cedido. Devido ao excesso de formalismo da estipulazione, esta prática foi substituída pelo mandato em causa própria. Vocês já viram procuração em causa própria? Procuração em causa própria é o seguinte, olha como é que funcionava. Eu quero ceder meu crédito, né? Aí eu dava uma procuração para o cessionário. O cessionário é quem vai receber. No meu exemplo, aquele que eu tinha dado antes, a construtora é a cedente, né? E o banco é o cessionário. Tá? Lá em Roma, como eles não conheciam isso no início, chegava lá o cessionário e falava assim, cara, beleza, não vamos entrar nessa seara não, faz o seguinte, me dá uma procuração para eu poder receber a grana que você tem a receber e ficar com essa grana. Pronto, mandato em causa própria. Tá? Chegava mais ou menos ao mesmo resultado. Até que eles foram fazendo tantas coisas que chegavam ao mesmo resultado, que eles falaram assim, peraí, será que não é muito preciosismo nosso dizer que a obrigação ela não pode ser transmitida? Não é mais fácil a gente simplesmente dizer que transmitiu a obrigação? Pronto. Né? É mais fácil. Aí criou-se a ideia de cessão de crédito. Tá? Bom, estas soluções pragmáticas, aos poucos foram doutrinariamente cedendo espaço à construção da ideia atual de cessão de crédito. Né? E assim aconteceu. Tá? E o que é essa nossa gloriosa cessão de crédito? Conceito. Cessão de crédito é um negócio jurídico entre vivos pelo qual o credor transfere os seus direitos de crédito para a terceira pessoa, que o substitui na relação jurídico-obrigacional que se mantém. A relação jurídico-obrigacional ela não é extinta, ela é mantida. Tá certo? Esta, portanto, não se extingue, dando lugar a uma outra, como ocorre na novação. Pode configurar tanto alienação onerosa como gratuita. Por exemplo, cessão de crédito gratuito. Eu vejo que meu filho está em dificuldade, aí eu chego e falo pro meu devedor, ao invés de pagar para mim, paga para o meu filho. Estou cedendo crédito para ele. Pronto, acabou. Tá? Gratuita. Exceção de crédito onerosa, aquele exemplo do banco que eu dei para vocês no início da aula. São 3 os personagens da cessão de crédito. Quais são eles? Vamos lá. Cedente, né? No exemplo lá da construtora, a construtora era a cedente. Né? Cessionário é o banco, é aquele que recebe o crédito. E cedido é o devedor, é aquele que vai ter que pagar, que tinha que pagar para o cedente antes e que depois da cessão de crédito pagará para o cessionário.
Tá? O cedido, que é o devedor, não tem participação ativa. Eis que a cessão pode ocorrer sem a sua concordância, bastando que ele seja comunicado. Isso já internalizem isso. A cessão ela não demanda a anuência do cedido. Então nós temos aqui, ó, na relação jurídica original, nós temos credor, devedor. Aí esse credor, vamos dar o exemplo da construtora. A construtora quer passar esse crédito para o banco. Tá? Então ele vai ser cedente, o banco vai ser cessionário e o devedor vai ser cedido. Deixa eu mostrar para vocês o que eu escrevi. Aqui, ó. O credor é a construtora que quer passar a sua carteira para um banco mediante uma grana. O credor vai ser o cedente, o banco vai ser o cessionário e o devedor vai ser o cedido. Tá bom? Só para vocês se familiarizarem. Qualquer coisa, gente, nesses quadrinhos, nada impede que vocês pausem o vídeo, copiem o que vocês quiserem e depois coloquem para seguir novamente. Tá? Bom, seguindo, quais são os requisitos da cessão de crédito? O artigo 286 baliza as hipóteses de incidência da cessão de crédito. Vamos a eles. Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Ou seja, gente, eu acho uma bobagem você proibir que ocorra cessão. Mas se você quiser muito que a obrigação seja personalíssima, você proíbe no contrato que seja cedido o crédito. Tá? Que seja transferida a obrigação. Tá? Beleza. Tá? Mas o que está dizendo aqui a parte final é que se isso não constar do contrato e for um acerto verbal, por exemplo, entre credor e devedor, de que essa obrigação não será cedida, se ainda assim, apesar do acerto verbal, o credor ceder o crédito para o cessionário, vai valer. Né? Porque o cessionário não tinha como adivinhar isso. Agora, se tiver uma cláusula contratual proibindo a cessão, era dever do cessionário, né? Vamos lembrar, cedente banco, cedente construtora, cessionário banco. Era dever do banco ler os contratos para ver se aquela cessão seria possível ou não. Né? Bom, Carlos Roberto Gonçalves esquematiza os créditos que não poderão ser cedidos. Por que ele esquematiza? Porque vejam aqui o artigo 286 que nos diz: o credor pode ceder o seu crédito. Regra geral, todo crédito pode ser cedido. Exceções: se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Vamos lá? Os créditos que não podem ser cedidos por sua natureza, se a isso não se opuser à natureza da obrigação. Diz aqui Carlos Alberto Gonçalves que são créditos personalíssimos, como, por exemplo, a obrigação de pagar alimentos. Né? O alimento é para a sobrevivência daquele que recebe alimentos. Então isso é um crédito personalíssimo. Depõe contra a própria natureza dele se ele puder ser cedido. Né? Créditos remuneratórios, porque ele também tem natureza alimentícia. Né? Salário não pode ser cedido. Né? Então, isso aqui são créditos que não podem ser cedidos por sua natureza. Diz ainda Carlos Alberto Gonçalves: créditos vinculados a fins assistenciais e créditos que não possam ser individualizados. Sim, porque aí eu não sei o que é que eu estou cedendo exatamente, se ele não pode ser individualizado, como é que eu vou saber o que eu estou cedendo? Não valendo a cessão de todos os créditos futuros de determinado negócio por prazo indeterminado, por exemplo. Bom, isso aqui são os créditos que não podem ser cedidos,
segundo a natureza da obrigação. Mas a lei, vamos voltar lá, o artigo 286, ele diz também que existem créditos que não podem ser cedidos porque a lei não deixa que eles sejam cedidos. Tá? Vamos lá. Créditos que não podem ser cedidos em virtude de lei. Cessão de direito de preempção. Artigo 520. Vamos aqui rapidamente localizar esses artigos. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês lerem. Vamos lá. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Pronto. Uma vedação legal a uma cessão. Tem mais? Vamos lá. Benefício da justiça gratuita. Artigo 10 era um antigo artigo 10 da Lei 1060. Indenização por acidente de trabalho. Indenização de acidente de trabalho também não se cede. Direito à herança de pessoa viva. Artigo 426. Vamos lá para o 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Eu não posso ceder o que eu tenho a receber do meu pai, porque meu pai ainda está vivo. Né? Acho que isso é até meio intuitivo. É a vedação chamada pacta corvina. Né? E eu também não posso ceder créditos já penhorados, porque aí eu posso estar ferindo. Ó, eu sou credor. Aí vem um sujeito para quem eu, credor, estou devendo. Esse cara me aciona, ele fala assim, olha, eu não estou encontrando bens em nome do Rogério, mas eu sei que o Rogério tem uma grana a receber de outra pessoa. Vou penhorar esse crédito. Uma vez penhorado esse crédito, ele não pode mais ser cedido, para não prejudicar o interesse daquele que penhorou esse crédito e que espera receber esse crédito como pagamento da dívida. Entenderam isso, gente? Então vamos lá de novo. Ó só. Rogério é credor de Pedro. Então, por R$1.000. Mas Rogério é credor de Pedro por R$1.000. Mas Rogério deve a João R$1.000. Rogério é credor de Pedro por R$1.000, mas Rogério deve a João R$1.000. O que é que o João faz? Ele vem aqui, por uma ordem judicial, e penhora o crédito. Dizendo assim, olha, penhora o crédito. Dizendo assim, olha, o dia que esse dinheiro for pago, ele não pode ser pago a Rogério. Ele tem que ser depositado em juízo, para eu levantar se for o caso. Pronto, acabou. Beleza? Então há uma vedação a que créditos penhorados sejam cedidos. Artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Então, existem créditos que não podem ser transferidos por força de lei. Tá? Bom, agora olha que interessante. Direitos patrimoniais do autor podem ser cedidos. E é muito comum, por exemplo, a obra dos Beatles, salvo engano, posso estar falando bobagem, vocês podem depois me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que a obra dos Beatles chegou a ser cedida, né, para Michael Jackson. Ele comprou, né, uma cessão onerosa dos direitos autorais. Então ele passou a administrar esses direitos autorais. Né? Bom, também o crédito ele pode ter uma vedação à sua cessão por convenção, por acordo entre as partes, né? O que nós já tínhamos visto. Tá? Além disso, a cessão ela pode ser total ou parcial e abrange todos os acessórios do crédito, como diz o artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se
todos os seus acessórios. Então as garantias desse crédito vão junto. Naquele exemplo que eu dei, que a construtora cedeu o crédito ao banco, quando ele cede o crédito, as garantias daquele crédito elas também são cedidas para um eventual inadimplemento do cedido. Tá? Bom, como a cessão importa alienação, o cedente há de ser capaz e legitimado a praticá-la, valendo as mesmas restrições da compra e venda, por se tratar de ato de alienação. E essas restrições são o artigo 497, 498, dizendo quem pode vender, quem não pode, etc. Espécies, só por curiosidade, só para vocês verem que restrições são essas. 497. Sob pena de nulidade não podem ser comprados ainda que em asta pública. Tutor pelos curadores, tutores, curadores, testamenteiros, administradores dos bens confiados à sua guarda e administração. Então, eles não podem ceder para si os créditos, né, dos pupilos, dos curatelados, etc. Então, essas restrições que valem para essa alienação aqui de coisa, que é a compra e venda, elas também valem para a alienação do crédito. Tá? É isso que está colocado lá no roteiro. Vamos aqui. Espécies de cessão. As cessões voluntárias podem ser onerosas ou gratuitas, devendo ser observado o artigo 295, que diz: na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito se tiver procedido de má fé. A cessão voluntária pode ser, como a gente já viu, total ou parcial, e a cessão ainda pode ser legal ou judicial. São exemplos de cessão legal. Gente, cessão legal é aquela cessão que decorre da lei. Tá? Agora, veja que o Carlos Alberto Gonçalves, ele diz que a subrogação legal é um tipo de cessão legal. Ok, só que eu acho que tem uma pequena diferença. Eu não concordo 100% com ele. Tá? Por que não? Porque a subrogação ela acontece depois que o crédito é pago. Né? E a cessão ela costuma acontecer antes do pagamento do crédito. Essa é uma sutil diferença, né? Por isso que eu não sei se encaixa perfeitamente, mas também assim eu não posso dizer que seja um absurdo esta fala dele. Né? Cessão dos acessórios. Né? Artigo 287 nós já vimos, que seria também, aqui sim, uma cessão legal, porque quando eu cedo o principal, por lei os acessórios são igualmente cedidos. Aqui concordo plenamente. Cessão ao depositante das ações que cabiam ao depositário. Vamos de novo ao nosso Código Civil, artigo 636. O depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outro seu lugar é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que no caso tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Isso não decorre da vontade das partes, isso decorre da lei. Portanto, cessão legal. Tá? Voltando. Seguro, 786. Né? Então, aquela história da seguradora que paga o conserto do teu carro, depois ela vai cobrar da pessoa que bateu no seu carro. Só que aqui seria uma hipótese mais de subrogação, né? Paga a indenização segurador, subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. De novo, a mesma restrição que eu tinha falado sobre subrogação legal, a gente pode aplicar aqui. Né? A subrogação ela se opera depois que há um pagamento. Normalmente a cessão de crédito, como ela é apenas uma transmissão da obrigação, ela ocorre antes do pagamento. Tá? Mas aqui é só uma nuancezinha que não chega a ser uma restrição absoluta a quem pensa assim, né? Mas eu acho que, por rigor técnico, eu não identifico exatamente a subrogação com a cessão legal. Tá? Com respeito aos autores que assim pensam. Mas vamos lá. Já a cessão judicial é aquela determinada pelo juiz, por exemplo, na adjudicação aos credores de um acervo de sua dívida ativa,
na prolação de sentença destinada a suprir declaração de cessão por parte de quem era obrigado a fazê-la. Tá? E mais, a cessão ainda pode ser pró-soluto e pró-solvendo. Tá? Na pró-soluto, quem cede, o cedente, ele assegura apenas a existência do débito, ou do crédito débito, né? A existência da obrigação, da prestação. Mas ele não garante a solvência do cedido. Então vamos lá. Aqui, ó. De novo, vamos para aquele exemplo. Construtora, comprador, banco. No silêncio, quando há a cessão, a construtora fala assim para o banco: banco, eu estou te cedendo o crédito, ó. O comprador agora vai pagar para você. Tá? Ele vai pagar para você. Agora, se ele te der o calote, meu amigo, se ele te der o calote, você tem as garantias aí do contrato para você executar esse contrato. Não sou eu que vou pagar para você, é risco teu. Né? Até por isso você pode até, como eu tenho 20 milhões a receber, me paga aí 16 milhões, esses 4 milhões aí até para segurar, cautelar o risco de quem eventualmente não pagar para você e da trabalheira que você vai ter de entrar na justiça contra essa pessoa. Por quê? Porque a dívida, via de regra, ela apenas é pró-soluto. E onde é que está a dívida, a questão da obrigação pró-soluto? Artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável cessionário pela existência do crédito, ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito se houver procedido de má-fé. Cessão pró-soluto. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Então a regra é que seja pró-soluto. Ninguém responde pela solvência, ninguém. O cedente, construtora, não responde pelo adimplemento, pela solvência do comprador. Porque as cessões, via de regra, são cessões pró-soluto. Tá? Seguindo. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, agora para que ele seja responsável pela solvência do devedor, ele tem que haver-se comprometido a assim agir. Tá? Então ele tem que ter dito expressamente: banco, eu construtora, no silêncio da cessão, eu não responderia pela solvência do comprador, mas como eu estou achando difícil alguém me liberar essa grana, tudo bem. Eu respondo, eu aqui expressamente digo que se o comprador não te pagar, eu te pago. Qual o nome dessa sessão agora? Pró-solvendo. Gente, eu sei que às vezes a gente esquece esses nomes, aqui não tem nada de científico, aqui é só um macete. Para eu lembrar, quando eu estudava isso, eu falava assim: solvendo solvência. Então a pró-solvendo é aquela em que o cedente assegura a solvência do cedido devedor. Beleza? Tá? Então, ó, o cedente responsável ao cessionário pela solvência, e aí ele tem que se responsabilizar expressamente, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Essa é a cessão pró-solvendo. Além disso, nós temos que observar a forma da cessão. Tá? Existe alguma grande solenidade para a cessão? Não, não existe. Então vamos aqui ao nosso roteiro. Não demanda forma especial a cessão, a menos que o próprio direito cedido exija escritura pública. Por outro lado, os artigos 288 e 289 impõem. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do artigo 654, parágrafo 1º, que diz: todas as pessoas capazes são aptas de dar procuração. Então fala sobre as formalidades da procuração. Quais são elas? O instrumento particular deve conter indicação do lugar onde foi passado, qualificação
do outorgante, do outorgado, data e objetivo da outorga, com designação da extensão dos poderes conferidos. Então, olha o que ele está dizendo. Para valer perante terceiros, é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito, se não celebrasse mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º. Local onde foi feita a cessão. Aí você troca tudo aqui de outorgante ou outorgado por cedente cessionário. O instrumento particular de cessão deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e o objetivo da cessão e a designação da extensão dos poderes. Né? Bom, poder aqui não vai ter tanto, porque a cessão ela não altera a natureza do contrato. Então, tirando essa parte final do parágrafo 1º do artigo 654, todos os outros você tem que observar para que a cessão ela vincule terceiros. Tá? Bom, outra observação interessante. 289. O cessionário, aquele que recebe um crédito garantido por hipoteca, tem direito de fazer averbar a cessão no registro de imóveis, para que todos saibam que ele é um novo credor hipotecário. Tá? A questão da notificação. Tá? Gente, e por fim, vejam que não é tão difícil assim. A gente tem que tratar da notificação da cessão. Por quê? Porque o devedor, como é que ele vai adivinhar que o crédito foi cedido? Né? Porque quem paga mal, paga duas vezes. E o que é que o nosso código dispõe sobre isso? Vamos a ele. Então vamos lá. Artigo 290 do Código Civil. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Mas por notificado se tem um devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Gente, isso aqui é interessantíssimo. Repito, quem paga mal, paga duas vezes. E como é que eu vou saber se eu estou pagando bem numa hipótese de cessão de crédito? Então, vamos pegar aqui o exemplo da construtora. A construtora ela faz uma cessão ao banco. Ela pede permissão para o comprador do apartamento? Não, permissão ela não pede. Permissão ela não pede. Mas, como o comprador do apartamento tem que saber a quem pagar, porque quem paga mal paga duas vezes. Imagina, eu sou o comprador do apartamento, tenho um boleto que eu pago todo mês em nome da construtora, de repente chega um boleto em nome do banco Y. Fala assim, eu não devo para o banco Y, não vou pagar não. Tá? Aí eu vou e vou à sede da construtora e largo o cheque lá na sede da construtora. Tá, tudo bem, eu paguei bem, porque eu paguei para a construtora. Ah, mas a construtora cedeu para o banco Y. Tá, mas a pergunta é, preste atenção, ela me avisou? Ela me notificou? Ela não tem que pedir permissão para mim, mas ela tem que me avisar. Ela tem que falar assim, olha, a partir de agora a mensalidade será paga ao banco Y, porque eu cedi o crédito para ele. Pode fazer isso? Pode, está corretíssimo, sem nenhum trauma. Tudo certo. A única coisa que ela não pode fazer é deixar de me avisar. Tá certo? Bom, agora, se por acaso o banco Y chegou para mim, a construtora cedeu para o banco Y chegou para mim e avisou, agora eu sou credor. E eu chego e falo assim, olha, eu vou pagar para o banco Y porque o banco Y é o credor agora, eu estarei me arriscando. Mas se o banco Y depois provar que aquele crédito foi cedido, e se eu me der por ciente, aí eu me declarei ciente e eu continuei pagando para a construtora. Aí eu não posso. Se eu me declarei ciente e eu continuei pagando para a construtora, eu estou pagando mal. Então, a notificação, gente, olha só, ocorrendo realmente a cessão, a partir da notificação, eu tenho que pagar ao cessionário, ao novo credor. Ou a partir do momento, mesmo que não tenha ocorrido a notificação, em que eu inequivocamente me declarar ciente daquela real, daquela verdadeira cessão que aconteceu. Tá? Esse é um marco temporal para que eu mude a chave de a quem eu irei pagar.
bom? Bom, então a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. 292. Fica desobrigado, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, antes de eu ter sido notificado, eu continuei, o que ele está dizendo é o seguinte aqui. A cessão aconteceu no dia 3/5. Só que, por um vacilo da construtora e do banco, o comprador só foi avisado dessa cessão no dia 3/7. Ok? Até lá, gente, ele continuou, até ele ser avisado, ele continuou pagando para a construtora. Pagou bem ou pagou mal? Pagou bem. Ele só foi avisado 3/7. Ah, mas a cessão, professor, aconteceu dia 3/5. Não interessa. Ela não é eficaz em relação ao devedor enquanto ele não for avisado. Ele não tem bola de cristal. Então ele pagou bem se ele pagou para a construtora. Ah, mas e aí? A construtora pode embolsar essa grana? Não. Aí se a cessão de crédito aconteceu dia 3/5, mas a construtora avisou só dia 3/7, todo o dinheiro que ela for recebendo, ela vai ter que ir repassando ao cessionário. Tá? É o que diz o artigo 292. Vamos a ele. Vamos lá. 292. O que é que ele diz? Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. Ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresente, com o título da cessão, o da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. A gente vai enfrentar isso depois com um pouco mais de calma. Eu só estou querendo falar aqui sobre a história de quem paga bem, quem paga mal, a partir da data do conhecimento da cessão. Né? Assim, pode a notificação ser expressa como regra ou presumida quando o devedor afirma tê-la recebido. Questão de notificações sucessivas. Determina o artigo 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título ao crédito cedido. Do crédito cedido. A questão assim se pode colocar. X cede totalmente seu crédito a Y e estranhamente cede o mesmo crédito a Z. Na realidade o X fez uma lambança. O X ele foi malicioso. Ele cedeu o crédito a Y e cedeu o mesmo crédito que já tinha cedido a Z. Aí vamos lá. Quem é o verdadeiro credor agora? Gente, o devedor não tem bola de cristal, né? Mas o que se diz aqui é o seguinte: o código indica que deverá ser pago essa grana. Apareceram os dois. Os dois caras falando para mim que são credores, né? Que receberam crédito por cessão. Eu chego para eles e falo assim: traga aí o título original da dívida e o documento de cessão. E aí eu vou definir a quem eu vou pagar, porque quem trouxer essa dualidade de instrumentos é o verdadeiro credor por força da lei. Vejam aqui, ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Tá? Agora, veio uma outra pergunta cabulosa. E se nenhum dos dois apresentar o título originário da dívida? A doutrina manda pagar ao primeiro que figurou na notificação de aviso da cessão. Então, a cronologia da notificação ela vai ser importante apenas se nenhum dos dois tiver o título original da dívida. Então, porque o procedimento correto, por lei, houve uma cessão indevida e dupla, né? Do mesmo cedente a dois cessionários. Porque, veja, podem acontecer sessões parciais. O cessionário
ele recebeu metade, o cessionário 2 recebeu outra metade. Beleza, tá tudo certo. A confusão que o código está falando aqui é se o cedente ele chega e cede toda a dívida, todo o crédito, melhor dizendo, cede todo o crédito a Y e cede todo o crédito a Z ao mesmo tempo. Isso não pode. Isso não pode. Tá certo? Mas e se ele fez? Não pode, mas ele fez. E agora? Quem paga mal paga duas vezes. O devedor vai pagar a quem? Diz o código no artigo 291. O devedor vai pagar a quem apresentar o título originário da dívida. Tá? Beleza? Mas se nenhum dos dois apresentar o título originário da dívida, ele vai pagar a quem tocou a primeira notificação de cessão. Beleza? Se ele recebeu primeiro a notícia de que o Y é um novo cessionário e depois ele recebeu a notícia de que o Z é um novo cessionário, ele vai pagar o Y. Beleza, minha gente? Bom, no nosso roteiro a gente viu todos os artigos sobre cessão, ficou faltando só o artigo 293, que diz: independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. O que é isso? Me cederam eu sou cessionário, me cederam o direito a receber um carro. Porque quando a gente fala de cessão de crédito, a gente pensa que é só dinheiro. Não, gente. Cessão de crédito é você entrar agora como novo credor. Essa é a cessão de crédito. E se a prestação era receber um carro, e eu recebi esse crédito, agora o novo credor desse carro sou eu. Eu posso, como cessionário, exercer os atos conservatórios desse carro. Por exemplo, se o carro foi roubado, eu posso tomar as medidas cíveis para a recuperação desse carro, por exemplo. Tá bom, gente? Então é isso. Eu acho que cessão de crédito ela não tem mais tanta confusão, não. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem na aula ao vivo, ou se você não faz aula ao vivo comigo, coloque lá no comentário alguma dúvida que você eventualmente tenha, tá bom? Eu terei prazer em sanar. Abraço, minha gente!